Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Lucas e já estamos na nossa 11ª aula para o nono ano do ensino fundamental. Na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre a inserção dos negros e indígenas na sociedade brasileira. Então, a gente vai analisar como que essas populações elas foram, ou ainda são ou não foram, inseridas dentro da nossa sociedade, certo? Então vamos ver um pouquinho sobre esse conteúdo. Observem aí. O Estado brasileiro se caracterizou por muito tempo pelo colonialismo e escravismo. Suas regras foram ditadas por Portugal e tudo o que se produzia era para sustento da metrópole. Dessa maneira, os indígenas inicialmente e os negros posteriormente foram escravizados e coisificados, sendo excluídos do acesso à riqueza produzida no país. Uma das consequências dessa Constituição histórica é que o Brasil tornou-se um dos países com a pior distribuição de renda e com uma maior desigualdade racial do planeta. E o mais grave, com a perpetuação dessa condição até o século XXI, certo? E aí tem uma imagem, que é uma imagem da reunião do Senado, de uma reunião do Senado, que foi onde foi aprovada a Lei Áurea, certo? Que é a lei que abolia a escravidão. Continuando, na nossa história, o Quilombo dos Palmares era símbolo de luta e resistência contra a escravidão e referência à liberdade e autonomia de um povo que durante mais de 3 séculos vinha sendo brutalizados, arrancados à força de sua terra natal, que é a África, trazidos a outro continente para servir e produzir no nascente Brasil colonial. Foi nesse contexto hostil que nasceu o nosso país. Por isso, tudo que foi gerado, produzido e construído se deve às mãos negras dos africanos e também de seus descendentes. Então, claramente, a gente já tem aqui um aspecto principal da nossa história brasileira, que é a escravidão, certo? Processo de escravidão. Esse processo ele foi um processo muito hostil, onde diversos negros africanos foram trazidos para cá, alguns morriam no caminho, contraíam doenças, se suicidavam para não ter que passar pela condição de escravo. Alguns fugiam, aqui já no nosso território, fugiam e montavam os quilombos, que eram essas áreas de refúgio desses escravos fugitivos, certo? E aí um desses grandes quilombos, que é o Quilombo dos Palmares, que foi citado aí no texto, onde o Zumbi dos Palmares era um dos grandes símbolos de luta e resistência contra o processo de escravidão. Mas vamos lá, continuando que não acaba aí, certo? Após a abolição formal da escravidão, no dia 13 de maio de 1888, a busca pela igualdade por direitos dos negros jamais cessou. A discriminação, sentida em todas as áreas, tornou o negro excluído da sociedade, da educação e, consequentemente, do mercado de trabalho. Então, mesmo com a abolição, o negro ele continuou sendo excluído de todos os âmbitos da nossa sociedade, como era, na verdade, ainda durante o processo de escravatura. Nesse contexto, essa exclusão ela é uma responsabilidade também de políticas e das governanças naquele período. Vale lembrar que o Brasil, nesse período, estava saindo do processo de um sistema de governo, que era a monarquia, e entrando no outro, que era a república, certo? Então, a abolição da escravatura foi no ano de 1888 e a proclamação da república foi no ano de 1889. Inclusive, uma das causas da proclamação foi a abolição. Mas por que tudo isso? Porque é importante frisar que dentro dos dois sistemas, tanto da monarquia quanto da república, esses negros eles não tiveram um olhar de sensibilidade para com suas causas, certo? Eles eram tratados como eles eram escravos, tratados como escravos, e mesmo após a abolição continuaram na condição de escravo, porque afinal, para onde esses negros iam? O que eles iam comer? Onde eles iam morar? Onde iam trabalhar, certo? E aí eles passam a cada vez mais fugir das fazendas, onde eles, enfim, se habitavam, onde eles trabalhavam, para tentar construir e criar outros locais. E é aí que a gente vai ter a criação dos quilombos na época dessa fuga desses escravos,
Posteriormente, a gente vai ter a criação das favelas, que também é uma consequência direta dessa falta de estruturação, mesmo após a abolição, porque esses negros não foram incluídos. Então, a gente tem todo esse processo ainda de discussão. Eles não tinham acesso à educação, à saúde, não tinham representantes políticos, não podiam ser políticos, não podiam nem votar. Então, tudo isso faz parte dessa exclusão desses negros na nossa sociedade. Mas vamos lá, continuando. Os números do censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que, em diversos municípios do Brasil, há grande parte da população indígena em extrema pobreza, sem renda própria. O censo mostra ainda que a população indígena representa apenas 0,4% dos brasileiros. Contudo, representa 2,9% da população em extrema pobreza. É na posição de base da pirâmide social, como revelam os dados do IPEA e do IBGE, em que o negro e o indígena se encontram. Um exemplo disso é a quantidade de negros que vemos ocupando cargos nos parlamentos, empresas, escolas, faculdades, e o número declina ainda mais quando se trata de mulheres negras, certo? Então a gente tem ainda na nossa sociedade atualmente esse grande problema, esse grande enfrentamento, que apesar de ter muito avanço, a gente ainda tem muito ao que se conquistar no que diz essa questão da igualdade racial, da igualdade social, da participação dessas populações e desses grupos na nossa sociedade. E aí, novamente, ainda falando dessa exclusão negra na sociedade, a gente tem outro fator importante que aconteceu ainda no período da escravidão, que foi a criação de uma lei. Vamos ver como essa lei impactou diretamente na exclusão dessa população na nossa sociedade. Observem aí. Essa exclusão, através de muita luta, foi aos poucos se diminuindo. E o negro foi encontrando lugar nos esportes e artes, mas não tinha acesso à universidade, por exemplo. O fato é que o negro teve a sua situação determinada com a criação das leis de terra, em 1850, que impediu o acesso dele às terras devolutas e selou sua condição de trabalhador livre, mas desempregado. Melhor dizendo, ficou discriminado pela pobreza e pela ausência de representação política. E aí tem a Lei de Terra de 1850, onde toda terra devoluta somente será adquirida através da compra. Os escravos e os imigrantes, que são os primeiros chamados de sem-terras. Por quê? Essa Lei de Terras, ela basicamente dizia que as terras devolutas, que são essas terras que não têm nenhuma destinação pelo Estado, elas seriam adquiridas apenas através de compra, certo? Apenas comprando. Antigamente era o Estado em que determinava as porções de terra, enfim, era ele que fazia essa divisão de terras. Com a lei das terras, essas terras elas só poderiam ser adquiridas através da compra. E aí eu pergunto para vocês, como que um negro escravo que recebia basicamente alimentação e vestimenta vai conseguir comprar uma terra para poder sobreviver, para poder plantar, cultivar, para poder criar uma família? Não vai, porque eles não tinham muitas vezes nem acesso à própria moeda, certo? Ao próprio dinheiro. Então tudo isso é importante para a gente entender esse processo de exclusão dessas populações na nossa sociedade. E aí eu trouxe uma lei para a gente analisar que já pulando esse período, só para a gente ter uma ideia, pulando esse período do ano de 1850, que foi a Lei de Terras, passando pelo período de 1888, que foi quando os negros foram libertos, certo? A abolição da escravatura. E aí a gente chega a anos e séculos depois para se criar uma lei que garanta a valorização e o ensino dessa história. É meio absurdo, mas vamos lá, observem aí. Lei Federal do Brasil, número 11.645, de 2008. Vale lembrar também... vai dizer ali embaixo, eu pensei que não ia, mas observe. Artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. A Lei 11.645, do ano de 2008, altera a Lei 9.394, de 1996, que foi modificada pela Lei 10.639, de 2003. É muita lei, mas basicamente é o seguinte.
Existia a Lei 10.639 de 2003, que estabelecia, ali na segunda linha do segundo parágrafo, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Isso implica a necessidade de abordar a temática em questão no meio de todas as disciplinas do currículo da educação básica, que inclui o ensino fundamental e também médio. Então, basicamente, a importância da lei é fazer com que as escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, públicas ou privadas, elas obrigatoriamente ofereçam o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena. Essa obrigatoriedade, gente, é muito importante, porque é através do conhecimento da história dessas populações que a gente quebra estereótipos que a gente tem involuntariamente até atualmente, certo? A gente geralmente, por si só, exclui essas populações, a gente atribui estereótipos, por exemplo, ao indígena, que a gente acha que índio é preguiçoso, que índio só é índio se tiver pintado, com cocá, com a saia, mas a gente não analisa profundamente a cultura, a importância, as tradições dessas populações, certo? São pessoas, como todos nós, com culturas, com hábitos e todas essas coisas, certo? Mas qual que é a importância da lei? Observem aí. O objetivo de ambas as leis é combater o racismo no país, ao acentuar a participação de negros e índios na construção da identidade nacional. Então, a lei ela tem esse objetivo de combater o racismo no nosso país, certo? Para com essas populações. Mas o que seria a identidade nacional? É o conceito que sintetiza um conjunto de sentimentos, os quais fazem o indivíduo sentir-se parte integrante de uma sociedade ou nação. E o racismo, basicamente, é a crença de que uma raça, etnia ou certas características físicas sejam superiores a outras, certo? Que é o que a gente tem de todo esse amplo conhecimento. Para finalizar, o que a gente pode concluir com isso? Portanto, compreende-se que, de todos os setores sociais básicos dos quais o negro e indígena são excluídos, a educação é o que contribui de forma decisiva para a mobilidade social dos indivíduos. A educação, quando pautada nos princípios da promoção da igualdade e do respeito às diferenças, pode influenciar nas chances de integração dos indivíduos, de diferentes raças ou etnias, na sociedade, na transformação da situação desigual em que se encontram. Então, basicamente, a gente tem a educação como um dos grandes pilares para a inserção dessas populações ainda mais na nossa sociedade. E aí vamos fazer agora duas questões rapidinho para melhor a gente entender esse conteúdo, certo? Observem aí. O historiador Walter Fraga produziu diversos estudos acerca da escravidão na região do Recôncavo Baiano. Em parte desses estudos, ele analisou as mudanças que aconteceram na vida dos ex-escravos com a aprovação da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888. Uma dessas análises mostram que um grande número de ex-escravos da região mudou-se para outras fazendas ou para outras cidades. Esse fluxo de ex-escravos representa, letra A, o desejo dos ex-escravos de se afastarem dos locais que haviam sido escravizados, B, a procura por locais que lhe pagassem bons salários, C, a forma de manifestarem a sua nova condição de homens livres e D, todas as alternativas acima. Então, a alternativa correta é a letra D, certo? Todas essas outras alternativas, elas impulsionaram para que esses ex-escravos fugissem daqueles territórios. Segunda questão. O Estado brasileiro tornou obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Isso revela que o Brasil está dando um passo importante na tentativa de, letra A, trabalhar as diversidades com um caminho de igualdade perante a lei e riqueza cultural, B, demonstrar interna e externamente que não há intolerância no Brasil. C, mostrar o povo brasileiro como um povo que não é ignorante, posto que o preconceito é falta de conhecimento. Ou D, tornar o povo brasileiro mais intolerante e arrogante. Obviamente, gente, é a letra A, certo? Que é trabalhar esse caminho de igualdade perante a lei. Então é isso, eu espero que vocês tenham conseguido compreender a nossa aula. Para ter acesso a ela na íntegra, acessem a plataforma Eduque no site da Secretaria. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau e até uma próxima.